Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Boa tarde, mestre. Boa tarde, amigo. Como é que você está? Tudo bem? E aí hoje? Como é que vai? Beleza, estamos começando mais um programa História de Sucesso, hoje com o mestre da comunicação do Paraná, jornalista, narrador de futebol, locutor de rádio, e está me dando a alegria desse presente de Natal que está me dando, que é contar a história dele aqui para nós, aqui no nosso canal, que eu vou pedir para você inscrever, deixar o seu like aí em cima do vídeo do nosso amigo Edson Borges de Moraes, né? Como vai, Edson? Como é que foi? Conta a sua história para nós, um prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu, Rodrigo, prazer imenso, a satisfação muito grande de poder estar com você, de poder compartilhar com você esses momentos, né? Eu estou bem, graças a Deus, em que pese todos nós estarmos vivendo esse momento tão inoportuno, né? Esse momento tão enfadonho, tão complicado dessa pandemia que está, digamos assim, a comprometer a humanidade, né? Comprometer o comportamento da humanidade, comprometer as condições da humanidade de poder automaticamente ir e vir, trabalhar, produzir, né? Mas nós estamos bem, graças a Deus. Em relação à nossa carreira, eu comecei realmente muito cedo, né? Usando a comunicação. Eu comecei realmente a 12 anos de idade, eu tinha já essa tendência, né? E eu sempre digo, Rodrigo, que o importante, o sucesso da gente depende de nós desenvolvermos as nossas aptidões dentro daquele dom que nos foi concebido por Deus, né? O Criador dotou cada cidadão, cada indivíduo, né, com o seu dom para poder desenvolver aí os seus talentos naquele dom. Quando a gente não tem sucesso numa trajetória, é porque normalmente a gente está fora da rota, né? E eu comecei muito cedo, graças a Deus. E só tenho que agradecer a Deus tudo que eu consegui até hoje. E quando a gente fala conseguir as coisas, não significa riqueza, nem dinheiro, nem fortuna, isso eu não tenho, né? Sou um trabalhador, sou um assalariado como todos os demais, né? Existem aí os mais bem-sucedidos, outros menos e assim por diante, mas eu agradeço a Deus tudo que eu consegui na minha vida e, acima de tudo, muita saúde, né? Então, é uma profissão muito interessante, uma profissão muito gostosa. Aliás, você está nela, que é a questão da comunicação. E eu sempre digo o seguinte, Rodrigo, que a comunicação, depois do silêncio já vem a comunicação, não? A primeira coisa que aconteceu após o silêncio foi a comunicação. Nós temos comunicação nas suas mais diversas variantes, né? Já se comunicou através de sinais de fumaça, já se comunicou através de rufar de tambores, né? E se comunica hoje, nesse sistema que estamos vivendo, nesse processo cibernético totalmente moderno, e que eu sou meio dinossauro nisso, né? A comunicação visual e assim por diante, né? Então a comunicação é algo imprescindível para a existência humana. E eu adoro isso, eu curto muito isso. É uma praia que eu sempre tive assim uma afeição, né? Um fascínio muito grande. Desde criança, eu ouvia rádio com 7 anos de idade, eu ficava coladinho no rádio, ouvindo transmissões esportivas, ouvindo programas de rádio, né? Então, tudo isso foi forjando essa situação em que me encontro, que não sou um expert, nem tenho essa pretensão, mas sou muito verdadeiro naquilo que falo, né? E é um prazer imenso estar com você. É isso. Você veio para Cascavel com quantos anos de idade você já era daqui? Pois é, Rodrigo, eu aqui para a região oeste do estado do Paraná, eu sou natural de Pernambuco, eu sou pernambucano, né? Nasci na cidade de Garanhuns, de Pernambuco. E como o nordestino normalmente faz esse processo, normalmente o nordestino, né, procura, aqui tem uma chamada aqui, depois eu retorno.
Então, assim, como o nordestino normalmente faz esse itinerário, né, para o Sudeste, Sul e Sudeste, meus pais, eu sou filho adotivo, meus pais vieram para São Paulo, interior de São Paulo, trabalhar na roça, evidentemente, negócio de café, de cana-de-açúcar, e posteriormente para o norte do Paraná. Né? Então, eu vim muito cedo, né? Quer dizer, com 2 anos já foi aquele processo de chegada ao sul e sudeste do Brasil. Né? Então, eu morei muito tempo no norte do Paraná, nas cidades de São João do Caiuá, depois Nova Aurora e Cafelândia. Foram as 2 cidades aqui na região oeste que eu tive a oportunidade de morar e de viver e que sou muito grato a tudo, porque tudo começou por ali também, né? Então, foi logo muito cedo, meu amigo. Quando você era criança, você já era apaixonado por transmissões esportivas, você estava falando. E o rádio veio quando você foi trabalhar na rodoviária ou ainda antes? Não, foi assim. Como eu te falei sobre morar em Cafelândia e Nova Aurora, nessas 2 cidades, aí por volta, eu tinha o quê? 14 anos de idade. Então, nessa época, eu já fazia eu fazia propaganda de rua em um Jeep, né, com um sistema de alto-falante, que era o único sistema que existia. Existia também aqueles alto-falantes centrais na cidade. E eu fazia propaganda de cinema em Nova Aurora. Dos filmes, trabalhava inclusive num cinema, né, projetando os filmes. E eu anunciava os filmes da semana, todas as projeções da semana. Num Jeep na rua, anunciava, junto com um amigo, família do saudoso seu Jarbas Monteiro, né? Tem amigos em Nova Aurora, amigos em Rondônia, e que naquela época, né? E o Zequinha Monteiro, que ainda está em Nova Aurora, então eu anunciava anunciava os filmes, né? Posteriormente, eu passei a fazer aquilo também em campo de futebol. Ia para o campo de futebol, tinha jogo de futebol amador, muito forte, inclusive, na época, e eu, naquele mesmo Jeep, ficava narrando as partidas de futebol naquele período. Posteriormente, que eu vim para Cascavel. Mas isso tudo era uma questão de desenvolver, digamos, uma vontade, um desejo, desenvolver aquilo que eu tinha, aquilo me fascinava. Não tinha como uma visão de um campo que eu iria atuar profissionalmente. Não era isso. Eu fazia aquilo espontaneamente, aquilo vinha e saía. Aí eu vim para estudar em Cascavel, aí já morando em Cafelândia. Aí eu vim estudar em Cascavel. Estudar e trabalhar em Cascavel. Como eu não conseguia trabalho, consequentemente não podia estudar. Família muito pobre, né? Então não podia estudar. E por que eu não conseguia desenvolver bem tudo aquilo que eu tentava atuar, se fosse oficina mecânica, fábrica esse negócio de tecelão, né? Tentei de tudo. E aí, como eu não conseguia triunfar naquilo, porque justamente isso remete àquela questão que eu falei do dom. Não era minha praia, eu não ia realmente ser bom naquilo, né? Eu era pior do que todos naquilo. Então, como a situação ficou muito difícil, eu resolvi voltar para Cafelândia. Aí, fui até a rodoviária. Quando eu cheguei na rodoviária, para voltar para Cafelândia, eu estava passando fome, eu vou para a casa dos meus pais. Né? Então, aí eu ouvi o alto-falante, o sistema de alto-falante da rodoviária. Aquele sistema de circuito fechado, anunciando as partidas de ônibus, que tinha também patrocínios e tal. Os ônibus que iam partir para que os usuários, para que os viajantes, para que as pessoas pudessem se orientar. Né? Qual era a plataforma, horário de saída, o ônibus estava próximo a partir, 5 minutos da partida, assim por diante. O itinerário a ser percorrido por aquele ônibus. Então, eu ouvi aquilo e fui correndo atrás desse estúdio, onde é que ficava esse estúdio. Aí me informaram onde estava o estúdio, eu cheguei lá, aí conversei com o dono do estúdio, o Edson, que é a mulher, que, se não me falha a memória, hoje deve estar em Goiás ou Amazônia. Ele era o dono daquele sistema de comunicação. Aí eu pedi uma oportunidade para ele, e ele aí falou, olha, infelizmente eu já arrumei uma pessoa hoje e tal. Mas ele ficou meio impressionado com a minha voz. Aí ele pediu que eu subisse e fizesse anúncio de uma partida de ônibus ali e que lesse um comercial. E assim eu fiz. Quando eu concluí essa tarefa, ele retornou e falou, você já pode ficar? Eu falei, oh, meu Deus do céu, já estou ficado. E aí fiquei. E aí, Rodrigo, foram 2 anos trabalhando nesse informativo rodoviário.
Aí, posteriormente, foi o segundo passo, foi alcançar o segundo degrau, que foi justamente o rádio, a Rádio Colmeia de Cascavel. E quando você chegou lá na Rádio Colmeia, como é que foi, assim, a tua recepção lá? Como é que o pessoal te recebeu lá? Conta pra nós. Rodrigo, é o seguinte, bom, eu como estava na rodoviária, tinha um grande amigo, saudosa memória, grande comunicador, grande noticiarista, grande redator, Deuclides Rodrigues, meu amigo mesmo, músico também. E como eu atuava um pouquinho na música, mexia com o negócio de música para poder ganhar um pouquinho de dinheiro, né, para reforçar um pouquinho o caixa, e esse Deuclides, ele tocava um saxofone, gostava muito daquilo. E muito meu amigo. Aí ele chegou correndo no estúdio da rodoviária e falou, puxa vida, abriu uma oportunidade, eu abri um teste na Rádio Colmeia. Corre lá, corre lá. Bom, eu fui para a Rádio Colmeia fazer o teste. E aí, junto com vários outros candidatos. Eu fiz o teste, meio nervosão, aquela coisa toda, e me aquietei, né? O gerente da Colmeia na época era o Paulo Martins, e depois dos testes de todos foram ouvir. Né? Os diretores, o Paulo Martins, foi ouvir aqueles candidatos. Aí ele ouviu todos, e ele falou, eu quero esse cara. Era justamente eu. Aí, quero esse cara, chama esse cara, vai buscar esse cara. E aí o Deuclides voltou correndo lá, foi aprovado, corre para a rádio, já vai começar e assim por diante. E foi assim, eu tinha um cabelo Black Power, que eu tinha cabelo, nunca imaginei ficar sem cabelo, mas fiquei sem cabelo, viu, amigo? Então, mas eu tinha um cabelo Black Power, e aquilo eu acho que deve ter dado uma impressão meio esquisita na rapaziada. Eu percebi. Mas Passa esse foto cara da depois voz. no zap, viu? Depois eu vou ver se eu encontro uma foto e te mando no zap para você colocar. Então, Deve ter alguma coisa. Tem sim, tem alguma coisa bem interessante. Aí, cara, mas a voz, aí, como era rádio, não era televisão, vai a voz do cara, a voz que interessa, não é o cabelo, não é a plástica do indivíduo. E aí fui aprovado realmente na Rádio Colmeia, e eu fiquei, quer dizer, na Colmeia uma história de mais de 40 anos, né? Saí da Colmeia por um pequeno período, justamente para a transmissão da Copa do Mundo no México, que aconteceu em 1986, mas saí dali, na época era Rádio Independência, e Rádio Cidade, e depois retornei para a Rádio Colmeia, e onde estou até hoje. Agora houve mudança agora na frequência modulada, né? Mas aí fiquei na Colmeia, e a minha história é realmente muito longa na Rádio Colmeia de Cascavel, por uma passagem pela Rádio Cidade. Você não faz o show do rádio hoje na FM, não? Não. Hoje na FM eu estou fazendo futebol, né? Estou coordenando a equipe esportiva da rádio, estamos nessa luta, saindo desse sufoco de pandemia, e apresento o programa aos sábados, também das 10 à meia-noite. O nome do programa é Pista 105. Então, estou fazendo esse programa, o programa das 10 à meia-noite, 2 horas de duração. Por incrível que pareça, eu comecei atuando como comunicador de programas radiofônicos justamente à noite. Eu fazia um programa das 10 à 1 da madrugada na Rádio Colmeia de Cascavel, chamado Show da Madrugada, onde tinha tudo, música nacional, música internacional, tinha forró, tinha de tudo naquele programa. Então hoje eu faço futebol e apresento também esse programa das 10 à meia-noite, aos sábados, na 105.9. O nome do programa São quantos anos de carreira total, Moraes? São 49 anos de carreira, né? Sim. Nesse tempo todo deve ter tido algum fato engraçado, não? Que você viveu. Rodrigo, na verdade, engraçado, cara, eu não teve muito, não. Até porque a coisa... Quer dizer, teve um fato engraçado, sim. Você me remete a essa lembrança. E esse fato engraçado aconteceu na televisão, na TV Tarobá. Nós apresentávamos um programa, na bancada, era praticamente tudo. Tinha polícia, era notícia, era esporte, quer dizer, notícia esportiva, notícia social, política, assim por diante, e também policial. Como apresentadores, ancorávamos eu, José Luiz Lemos, no noticiário da emissora, o Fernando Gomes, que está em Curitiba, apresentando o bloco esportivo,
e o Lourival Neves, saudosa memória, apresentava o programa policial. Então, todos nós juntos. Um determinado dia, aí todos sentados, aí havia uma interação entre os apresentadores. O Fernando Gomes aí levantou uma situação do Cascavel, que o time do Cascavel, naquela oportunidade, o time de futebol profissional, estava passando por uma série de dificuldades, dificuldade financeira e tal, e realmente estava tão complicada a coisa que até comida estava faltando. E aí perguntou para o Lourival. Aí, Lourival, olha, até comida está faltando. Isso aí é um caso de polícia. Né? Aí o Lourival entrou e falou, olha, realmente eu não acho que isso seja um caso de polícia, eu acho que aí é um caso de restaurante. E aí desandou. Aí, amigo, aí desandou, foi todo mundo rindo, não tinha jeito, ninguém parava de rir. E você sabe que risada é uma coisa contagiante. Aí todo mundo começou a rir, todo mundo rindo, e também não se colocou a logo da TV no ar, não se colocou ali a marca do programa e tal, e ficamos rindo, até que encerramos em risada e acabou o programa ali. Então foi um fato extremamente engraçado, né, que aconteceu, mas eu diria para você que, de fato, engraçado foi realmente o único, né? Porque o demais a gente procura ter uma certa seriedade. Quando acontecem essas coisas engraçadas é porque alguma coisa deu errado, né? Como a gente procura sempre acertar, então foi assim. Agora, coisas marcantes, eu tive muitas na minha vida. Conta uma para nós. A Copa do Mundo do México, de 1986, isso no rádio foi o grande acontecimento na minha vida, mais ou menos como se aquela situação de você, do jogador de futebol que consegue ser convocado para a seleção brasileira, para defender a seleção brasileira, uma seleção nacional. Tal. Então, um narrador esportivo, um repórter que faz uma cobertura de uma Copa do Mundo, é mais ou menos dentro dessa mesma emoção, né? Eu acho que se encaixa nesse mesmo conceito, né? De que o momento mais marcante realmente da vida do profissional. O jogador de futebol vai ir à Copa do Mundo defender a sua seleção, né? E a sua seleção nacional. Para o narrador, para o repórter, para o comentarista, para o homem do esporte, é cobrir uma Copa do Mundo, que é o maior evento esportivo do mundo, né? Nós temos Olimpíadas e tal, mas o futebol ainda, né, ele tem esse apelo, digamos, mais latente, né? Então esse foi o momento realmente mais marcante. Tiveram outros momentos marcantes na televisão também, fatos que aconteceram e que marcaram, né? Na televisão, no caso da televisão, a gente pode citar aí o mais marcante, foi uma tragédia que aconteceu em Guaíra, quando houve a queda de uma passarela e muitas pessoas morreram naquela tragédia, e esse foi um momento marcante, né, e comovente que aconteceu no campo da televisão. Como que foi a transição do rádio para a TV? Foi fácil, né? Eu diria para você, Rodrigo, sem nenhuma pretensão, né? E eu não sei se vai haver polêmica disso, né? Mas eu considero o rádio uma grande escola. Uma escola, amigo, uma escola que deve ser levada muito a sério. Já foi muito melhor. Também vou abrir um campo polêmico aqui. Vou abrir aqui um campo para uma polêmica muito grande. O rádio já foi muito melhor. O rádio já foi muito melhor. O rádio já foi muito mais profissional do que tem sido e está sendo. Mas uma grande escola. Porque o rádio A televisão, eu costumo dizer que a televisão o que fala realmente é a imagem. A imagem fala muitas vezes mais do que o próprio apresentador, né? Já no rádio, o apresentador faz a imagem. Ele transmite a imagem. Ele faz o ouvinte imaginar, faz o ouvinte formatar a imagem, né? Ele faz o ouvinte trabalhar com a mente, né? Para saber quem é esse locutor, como é esse locutor, é baixo, é gordo, é careca, é cabeludo, como é que é esse locutor. Aquilo que ele falou, aquilo que ele disse, aquilo que ele narrou, ele vai passando. Um exemplo disso, por exemplo, no campo do futebol, né, quando no rádio você está narrando uma partida de futebol, o cara está em casa ouvindo o rádio e ele está ouvindo o rádio vendo o jogo, né, com emoção, né, porque tudo. Ele acompanha os passos do jogador, ele acompanha a posição geográfica no gramado onde está o jogador.
Então o rádio é muito forte, te dá um poder de improviso, de sustentação, né? Então o rádio é fantástico. A transição foi fácil nesse sentido, porque eu tinha... Eu queria só aproveitar essa tua fala sobre o rádio e perguntar, já quero emendar com outra polêmica. Você acha que com a explosão da internet o rádio acabou? Não, não, não. O rádio não acabou, algumas coisas estão acabando, mas o rádio em si não acabou, né? Porque o rádio continua sendo muito mágico, viu, Rodrigo? Eu vou lhe dizer isso. O advento cibernético, evidentemente, que trouxe aí uma competição muito grande e tomou muitos espaços, né? E isso é bom, não é ruim, isso é muito bom, né? E muitas áreas perderam um pouco com esse advento das redes sociais, da internet, assim por diante. Agora, voltando para o rádio, eu ainda acho que o rádio é o veículo ainda mais que consegue mais robustez diante deste momento de declínio de tudo. Eu vou explicar por quê. Você não consegue assistir uma televisão de costas. Assim como você também não vai conseguir ver um vídeo de costas. E se você ouvir o vídeo, o áudio, ele não vai te trazer nenhuma atração. A atração é você ver aquilo. O rádio não. O rádio você consegue ouvi-lo ele ligado na cozinha, você na sala. Você consegue ouvi-lo no carro tranquilamente, sem isso trazer algum, mais do que desconforto, mas alguma imprudência em quem conduz o carro. Tranquilo, você está ouvindo. É até bom, porque dependendo da música, dependendo da comunicação, dependendo da mensagem, você até tira o pé do acelerador, você vai pegar mais de leve, né? Você consegue ouvir o rádio no meio do mato, né? Na pescaria e assim por diante. Então o rádio tem essa magia, essa coisa realmente muito forte. Por exemplo, hoje se transmite o rádio também nas redes sociais, então o rádio é muito forte nisso. Eu acho que o rádio ainda tem uma vantagem sobre, por exemplo, o impresso. O impresso, estamos falando aí da questão da comunicação e do jornalismo e tal, o impresso caiu bastante. E isso implica numa série de coisas, mais facilidade. Hoje busca-se conforto em tudo, busca-se comodidade em tudo, busca-se aí a abreviação de tempo, né? Então, aí as redes sociais saem também, realmente, tem uma certa vantagem nisso, né? Você não vai ler o jornal, você pega e clica aí num blog, você clica aí num site de notícias, né? Mas o rádio continua mágico, viu, amigo? Muito mágico, pode ter certeza. Falando da tua transição lá, que eu te interrompi. Para TV. Então, a transição foi o seguinte, né, Rodrigo? Eu permaneci no rádio e fui fazer também, paralelamente, televisão. No primeiro momento, na televisão, foi usado muito minha voz, e não a imagem. Muita minha voz. Comecei com locução de vinhetas, de programas, essas coisas. Então era a minha voz que se destacava na TV Tarobá. E era a minha voz. Abertura do programa, encerramento de programa, tudo era a minha voz na televisão. Depois eu passei a fazer um programa chamado Sábado Som, aí também ligado à questão do rádio, porque eu tinha muito um acervo musical, e aí eu trouxe aquilo para o programa de televisão, um programa de som. Som de tudo, em todos os gêneros, blues, jazz, rock and roll, bossa nova, música popular brasileira, e tudo aquilo naquele programa. Aí, depois passei a fazer esporte, e depois bancada do jornal, onde permaneço até hoje, né? Então, mas foi assim, foi uma transição muito fácil, porque eu tinha um lastro já, eu já tinha uma plataforma que era, no caso, o rádio, e que facilitou essa minha adaptação na televisão. Respondi, não? Sim. E o que você espera para o futuro, para depois da pandemia, assim, já caminhando para o final do nosso papo aqui? Rodrigo, é o seguinte, a primeira coisa, a gente espera superar essa pandemia.
a gente espera vencer essa guerra, vencer essa batalha, vencer essa luta. Não? O ser humano, eu sempre pensei, sabe, Rodrigo, que o brasileiro era muito assim, individualista e também imediatista. Esse imediatismo é o seguinte, então, tem uma coisa acontecendo agora, tem uma coisa acontecendo agora, é um problema, vamos então resolver, como é que vamos resolver esse problema agora? Mas você não teve, antes do problema, uma visão antecipando o problema, para que este problema não se avolumasse, não crescesse tanto. Aí eu fico pensando, por exemplo, essa pandemia que nós estamos aí, cara, aliás, até porque é um vírus que já existe, houve uma mutação desse vírus, houve uma mutação do vírus, quantos vírus nós já tivemos? Nossa, meu Deus, HIV, ebola, H1N1, varíola, peste bubônica, e vai para fora, quer dizer, epidemias, vírus, bactérias, tudo. E parece que as pessoas que eu quero dizer o seguinte, são gestores, são os cientistas, nunca se antecipam ao problema, buscam resolvê-lo no momento mais inoportuno, que é justamente no calor de tudo isso. Por exemplo, estamos loucos por uma vacina agora, uma vacina que está sendo feita em 2 anos. A vacina mais rápida que foi desenvolvida no mundo foram 4 anos. Agora não me falha a memória se é cachumba, alguma coisa por aí. Eu não lembro agora, mas 4 anos. Foi a vacina mais rápida na história do mundo. Vacinas que levam 8, 10 anos, 12 anos para serem desenvolvidas, criadas, desenvolvidas, testadas e aprovadas. Agora estamos aí. Por quê? Porque com tanto vírus que nós já tivemos no passado, ninguém teve uma ideia de, olha, pode vir alguma coisa aí, pode surgir alguma coisa, até que nós vamos trabalhar com isso. Então, é muito complicado. A gente quer agora, claro, sair disso. Nós precisamos sair disso. Nós precisamos vencer essa luta. Depois, quer dizer, já vai ser a grande vitória. Uma grande vitória. E eu acredito que depois disso, também vou lhe antecipar o seguinte, não acredito que a humanidade aprenda lições, porque a humanidade nunca antes aprendeu lição nenhuma. Certo? Essa é uma opinião bem pessoal. Tá certo. Opinião do mestre Edson Moraes aqui no nosso programa, né? Então, Rodrigo, a humanidade nunca aprendeu lição nenhuma. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos as guerras mundiais, nós tivemos e tal, e o que a gente faz hoje? A gente constrói, a gente planta flores? Não, a gente constrói mísseis. Perfeito? A gente constrói mísseis. Não estamos plantando flores, não estamos plantando jardim, não. Pelo contrário, estamos derrubando árvore, aquela coisa toda. Né? E tal. Então a humanidade até hoje não aprendeu lição alguma. Então passa muito rápido, se esquece. A gente costuma pedir socorro a Deus na hora que dói o calo. Passou a dor do calo, meu amigo. Deus fica para depois. Isso é uma questão humana. E Deus compreende isso, afinal de contas foi Ele que criou. Tá? Mas assim, vamos vencer isso e tirar algumas lições, porque aprender o livro todo não vai ter jeito, mas aprender algumas lições. Por exemplo, que os gestores, que os governantes invistam mais na ciência, né? E que cobrem dessa ciência resultados das coisas, que a gente seja menos voraz no aspecto do mercantilismo, né? Porque, cara, esses dias eu tenho a notícia de um remédio, que uma dose desse remédio custa 12 milhões de reais. 12 milhões de reais a dose de um remédiozinho, uma injeçãozinha. Eu gostaria de saber o que tem nesse remédio. 12 milhões. Então esse pensamento, sabe, acho que tem que mudar. Agora, não assina embaixo que vai mudar também não, com esta situação que nós estamos vivendo ainda e que pretendemos ultrapassá-la. Mas acredito que vai melhorar economicamente muita coisa, a questão do emprego vai melhorar, né? Quer dizer, o mundo vai voltar a andar, a produzir, né? A humanidade vai voltar a viver. Espero que caminho, né, no sentido da seta. Uhum. E quem que você recomenda para nós aí, Moraes? Agora, fazendo a pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui.
Você disse assim para a participação da tua live Isso. aí, Rodrigo? Isso. Olha, eu no campo artístico, assim, eu recomendo, já falei até com ele e tal, né? Com o Flávio Aquino, que você restabeleça aquela com o Flávio Aquino. Também Everton e Alex, é uma dupla que eu admiro, que eu gosto muito. Esses meninos são demais, são fantásticos, são humanos e humildes, e competentes e talentosos. Aí, até ao vivo aqui, fazendo esse chamado, né, para o Everton e Alex para participar. Então, mas eu indico, recomendo para você, né? Na comunicação, você fez com a Elis, né? Você fez uma live com a Elis. Essa figura maravilhosa, extraordinária. Até me convidou para ir no programa dela, você acredita? Mas eu acredito sim, porque ela é humana, talentosa, amorosa, competente, gente. Oxalá nós tivéssemos todas as pessoas assim, tipo a Elisângela Fabrício. Nossa, então, verdade. Você já levou. Então, é mais ou menos por aí. E comunicadores, né? Nós temos muitos comunicadores, e em Cascavel também, essa área é uma área muito interessante, né? E eu espero ter contribuído dentro da expectativa que você tinha dessa participação minha. Sim, muito. Você me deu um presentaço de Natal aqui, uma presença de uma pessoa que nem o senhor, uma pessoa que participar de um programa humilde como o nosso. Nossa, para mim foi uma alegria muito grande. E eu queria que você desejasse Feliz Natal aí para a galera aí, para nós fechar. Tá bom. Então, Feliz Natal para você, Rodrigo. Foi uma satisfação imensa poder estar com você, viu? E eu vou pensar aí personalidades para te indicar também, tá certo? E desejar um Feliz Natal a todas as pessoas, um Natal... e desejar, acima de tudo, em primeiro lugar, cara, saúde. Saúde para todas as pessoas. Saúde para todas as pessoas, eu acho que nós não podemos fugir dessa questão. É a saúde em primeiro lugar. Tá certo? Depois a gente vai correr atrás do resto. Então, desejo a todos os seus seguidores, a todos os amigos que estão nos acompanhando agora, saúde, saúde, saúde para você, para a família e para todos. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Deus abençoe o senhor também. Sou de uma terra boa, de um mundo sério bem diferente. De um mundo sem preconceito, de um povo humilde bem competente. No dia em que eu vim ao mundo, trouxe alegria pra muita gente. Deixei felizes meus pais, os meus irmãozinhos e todos os parentes. Eu cheguei com a primavera, com as flores vim contente. Aos 23 de setembro de 1900 antigamente. Eu calculo a minha idade pelo regime que fui criado. Sou do tempo em que os homens negociavam de olhos fechados. Dispensava assinatura, papéis, carimbo e papo furado. Quando o fio de bigode era um documento assegurado. Quando a palavra de um homem tinha um valor respeitado, valia 10 vezes mais do que 1 milhão de papéis assinados. Sou do tempo em que a barba simbolizava capacidade. Não se usava bigode por brincadeira ou por vaidade. Homem se dizia homem, mostrando a responsabilidade. Tinha que enfrentar a luta para provar masculinidade. Sou do tempo em que a vergonha, a honra e a honestidade valia 1000 vezes mais que qualquer diploma de faculdade. Lá a lei era o trabalho, quem trabalhava tinha valor. Cafajeste vigarista aquela terra nunca criou. Vagabundo puxa-saco, morria míngua sem protetor. Lá o filho honrava o pai, seguindo a lei do seu criador. Lá a mãe era a senhora e o pai era
Senhor, reinava entre as famílias compreensão, respeito e amor. A dança que se dançava servia só pra se divertir. Cantiga que se cantava era canto simples só pra sorrir. Não tinha ignomínia das coisas que se vê por aqui. Lá ninguém fazia nada pra se mostrar ou pra se exibir. Lá o homem era mais homem, mais humano e mais gentil. Lá o mundo era mais mundo e o meu Brasil era mais Brasil. Maravilha! Mais um programa especial com convidado extremamente maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Aguarda o próximo programa, não perde! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar.